noite a todos, paz, luz. Espero que todos tenham tido uma boa semana e desejo a todos uma ótima semana. Semana aí que em Goiás tem os festejos, né, dos nossos irmãos católicos, comemorando a Semana Santa, né, as dores do Cristo. E a gente sabe que a casa de muitos de nós fica cheia de visitas, né? E espero que seja bastante harmonioso para todos, né, que vão receber os seus visitantes, seus entes queridos. E desejo que seja uma semana mesmo repleta de luz, de paz, que nós possamos refletir, né, nessa passagem da vida de Jesus e levarmos como exemplo para a nossa vida não só as dores, mas principalmente as máximas do Cristo. Isso é o que vale realmente em nossa vida. Foi para isso que ele veio. Hoje a gente vai ter aqui um dia especial, né? Hoje é a última segunda do mês, estaria aqui com a gente o Juquinha, mas o Juquinha teve a feliz ideia de transferir o dia dele para o Emídio, né? O Emídio vai vir falar sobre o livro Tratado dos Evangelhos. Trouxe, tá? Quem quiser adquirir, viu? É só falar com a gente. Ele vai estar fazendo os autógrafos. Aproximadamente 800 páginas, mais de 20 anos de pesquisa, de trabalho, né, para harmonizar tudo no livro, né? E eu espero que quem adquirir goste, aprecie. Ele estava me mostrando aqui, para cada dia do nosso ano tem um trechinho, né, do Evangelho para a gente estar estudando, para a gente estar compartilhando no nosso culto do Evangelho lá com os nossos entes queridos que participam. Tá? E o Emílio vai falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir para a Sandra fazer a prece inicial. Tá, Sandra? E após a prece, a palavra está com o Emílio. Já é sua. O microfone está aí, se precisar. Obrigado. Então, nesse momento, nós possamos aquietar os nossos corações, levar em prece o nosso pensamento, rogando a nosso Mestre Jesus, que possa nos auxiliar nessa noite de hoje, dando-nos conhecimento, que o nosso palestrante seja um canal de luz para todos nós que nos encontramos sedentos do aprendizado. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, que nós possamos aprender na oração, a busca por nós mesmos, e que a cada dia seja um dia de aprendizado, que possamos aprender com os nossos erros e acertos. E nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, pedindo que, ao término da palestra de hoje, possamos sair daqui mais leves, almejando a cada dia mais sabedoria e serviço, para que possamos lidar com as adversidades do nosso dia a dia. E que assim seja. Meus irmãos, em primeiro lugar eu peço desculpas porque vocês vieram ver o Juquinha. Não foi, não. Eu sabia, já fui avisado. O Juca é meu querido mestre. Quando eu cheguei em Goiânia, ele me adotou, me acolheu e eu tenho muita gratidão por ele. Naquele tempo eu pesava 56 quilos, magrinho, e o Juquinha me levava para participar dos programas. O Evangelho, lembra aquele programa espírita que tinha, que ele que entrevistava na televisão em Goiânia, né? Então, o Juquinha é o nosso padrinho de casamento também, né? E o nosso padrinho querido espiritual. Então, desejo a todos uma ótima noite, desejar que todos estejam bem nessa noite acolhedora, chuvosa, né? E
nós vamos falar a respeito desse trabalho do Tratado dos Evangelhos, como o Sr. João já falou, não é? E quero aqui agradecer a nossa gratidão. Eu tenho muito a falar aqui sobre a cidade de Goiás, sobre esse livro, né? E dizer que a energia do Juquinha e da Cora Coralina que me fez vir imediatamente, né? Então, eu gostaria de antes passar a palavra para minha esposa, que fez a introdução do livro. Eu enviei esse livro para o Divaldo Franco. E um dia, de madrugada, como eu sempre acordo, 4 horas, e vou responder as caixas de e-mail, tinha lá um e-mail do Divaldo. Emílio, recebi o seu livro. Já comecei a ler. Gostei muito da apresentação da sua esposa. Abrace-a. Aí eu pensei, 4 horas. Me aproximei da cama, a mulher estava dormindo. Acorda ou não acorda? Não vou acordar. Aí eu sentava de frente ao computador, ia para o escritório, olhava para o e-mail, não tem que acordar. Aí eu voltava, não dá para acordar. Acorda, não acorda, então, vamos acordar. Quando eu falei, Marisei, cochichei. Você precisa ver o que o Divaldo falou da sua apresentação. A mulher deu um pulo, quando eu vi, ela estava lá lendo o e-mail do nosso querido Divaldo Franco, nosso querido amigo, benfeitor Divaldo Pereira Franco. E ele já está no 6º capítulo, está lendo. Não sei onde é que ele arruma tempo. Já estou no 6º capítulo e estou divulgando o livro. Você já entrou no meu Instagram? Entrou no meu Instagram? Eu vi. Você viu que o livro está na cama do Chico? Sim. Está na cama do Chico. Chegou esse livro lá em Uberaba, e o filho dele, o doutor Eurípides, pegou o livro e foi colocar na cama. Está lá, até hoje. De julho, foi em julho do ano passado. Então eu falei, gente, agora está saindo a 3ª edição, não é? 3ª edição. Eu falei, gente do céu, que maravilha. Já a 1ª edição esgotou, a 2ª edição esgotou. Então agora vocês comprem a apresentação da Marisei e levam o livro de brinde, né? Porque ele gostou. Ele gostou tanto da introdução, porque ela faz um resumo dos 12 capítulos do livro. O livro tem 12 capítulos. Então eu pedi para a Marisei falar um pouquinho, né? E depois eu venho falando a respeito da obra. Obrigada. Irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite. Tudo em paz? Graças a Deus. Que alegria estar nessa casa, nessa cidade, que é uma cidade que acolheu meus ancestrais. Alguém aqui já ouviu falar da família Espíndola? Já ouviu? Já ouviu falar da família Ramos? Sim. Espíndola é do meu pai, Ramos é da minha mãe. Então, a história vocês já sabem. Bom, não é essa a história de hoje. Meus queridos, além dessa alegria de estarmos aqui, né, de acompanhar o meu esposo Emílio nesse trabalho de divulgação do Evangelho, eu falo que eu não acompanho ele, não. Onde ele for, eu estou junto. Não tem esse negócio, eu estou junto, estamos juntos, né? E onde ele estuda, eu vou estudando também. E eu tive a curiosidade de saber como é que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram esses documentos. Será que eles estavam ali, junto com Cristo? Será que eles ouviram depois? Será que eles colheram depoimentos? Mas isso aí vocês só vão descobrir lendo o livro. Então, eu vou fazer uma pergunta. Já a pergunta. Eu mexo para lá para cá. Uma pergunta. Kardec pergunta: quem é o modelo e mestre que nos guia para a evolução? Jesus. Um pouquinho mais forte. Jesus. Vamos lá. Jesus é o nosso modelo, guia e mestre, é a nossa inspiração, é o nosso GPS, é Ele que nos dá as dicas. São histórias antigas, no entanto, os problemas são os mesmos da realidade. Então, se ali problemas antigos foram solucionados, será que nós estamos resolvendo os nossos desafios do dia a dia utilizando a metodologia Jesus Cristo? Será que no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, vamos tomar uma decisão, nós perguntamos: o que Jesus faria em meu lugar?
E é aí que talvez vocês possam perguntar, não, mas nós precisamos pagar as contas, tem os boletos, tem as provas na escola, né? São muitos desafios, tem os relacionamentos interpessoais. Meus irmãos, acreditem, Jesus tem uma dica e uma solução para qualquer desafio do nosso cotidiano. Todos os dias, nossos lares são invadidos por imagens, mensagens, não é verdade? Por meio dos telejornais, dos celulares, os jogos, enfim. Não falo negativamente, porque são ferramentas de leitura, ferramentas de estudo, ferramentas que o homem, na sua inteligência, desenvolveu. Ótimo, não há problema nenhum. Na época do fogo, o homem desenvolveu fogo, usou para matar, mas usou para fazer uma sopa. Então, como é que nós estamos utilizando os nossos instrumentos que chegam até nós para a nossa evolução? Precisamos colocar o filtro do Cristo. E qual é o filtro do Cristo? Primeiro princípio: amor e caridade. Amor e caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu vou tomar aquela atitude, se eu vou fazer um comentário inadequado lá no Instagram, será que eu estou amando o meu próximo fazendo isso? Será que eu não tenho a lei de ação e reação? Então, a conduta moral, ela é permeada pelo bem fazer, pelas escolhas entre o mal e o bem. Qual é o nome que a gente dá para isso? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ah, mas é muito difícil. Não se preocupe. A eternidade está aí. Não deu para perdoar agora, em março. Oh, a mulher pega o microfone e não gravou, vamos cuidado. Não deu para perdoar agora um provável inimigo em março de 2024. Não se preocupe. Tem março de 2025, março de 2035, março de 2050. Não tenha pressa. Mas é essa a realidade? A evolução dá saltos? Não dá. Então, meus irmãos, é agora. A mensagem é para agora. Vai sair, está saindo já de Goiás a mensagem agora. E a mensagem é a mensagem de Jesus. É a mensagem do Cristo. É amar ao próximo como a si mesmo. É perdoar. É oferecer a outra face de maneira sábia e inteligente. É curar a distância. Saber que todos nós podemos curar até a distância. Saber que podemos curar o nosso próprio corpo, colocando a mão naquela região dolorida ou naquela região com um problema e persistentemente orando e vibrando numa faixa positiva e otimista e tomando os medicamentos, claro, ninguém faz favor, né, gente? Não para de tomar medicação, senão daqui a pouco nós temos um problema. Mas o que passa pela sua cabeça é o que vai ser somatizado no seu corpo. A dor de cabeça, a dor de estômago, muitas vezes não é de origem bioquímica, é de origem emocional. Quantas curas Jesus fez? A maioria de fundo? Emocional. Então, meus irmãos, imagine então se nós, todos aqui, na cidade de Goiás, se todas as semanas, no horário do culto do Evangelho no Lar, ou no estudo aqui no centro, quem aqui faz o culto do Evangelho no Lar? Todos os dias, não é isso? Como um colar de pérolas, né? E aí, o culto do Evangelho no Lar e a frequência presencial à casa de orações formam uma egrégora, forma uma sinergia, onde a energia de um ajuda na energia do outro. Agora imagine se durante 250 semanas todos nós sintonizarmos nas palavras do Cristo toda semana no nosso culto durante a leitura. E é aí que às vezes você pode dizer, mas eu não preciso disso, eu já leio lá, já está tudo certo. É mais fácil ter anjo ou assombração?
Melhor ser anjo, né? Assombração é quem passa susto nos outros, não é isso? E o anjo? Cuida. Se você então não quer, parecendo? Se você não quiser levar para você, dê, faça caridade. Doe para alguém que estiver precisando muito do Cristo. Porque você já chegou num ponto que você já consegue ir firme e forte. Eu não sei vocês, mas eu ainda não consigo não. Né? Então, meus queridos, muito obrigado por nos acolher aqui nesta casa. Que Deus abençoe cada lar. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida familiar. Que haja prosperidade, que haja alegria, que haja diálogo, que haja saúde, que haja notas boas nas provas. Estou vendo uma moçada jovem aqui. Que haja amor nos nossos corações. E todos que se aproximarem de nós, sintam em nós a presença do Cristo, porque eu estarei conectada com Ele o tempo inteiro. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigada. Que assim seja. Devolver a palavra para o esposo. A Marisete tem muitas obras, muitos livros, romances. Ela escreveu um romance chamado A Joia da Galileia, a história de Susana. Tem mais de 20 livros escritos, livros espíritas, livros científicos. Em casa a gente fica competindo, quem escreve mais. Mas ela nunca dou conta de acompanhá-la, ela sempre está na frente. Muito bem. Eu acho que foi Cora Coralina que me trouxe aqui. Acabei de fazer a cronologia da vida dela. E quando o Juca perguntou quando você pode ir a Goiás, eu falei, agora. Marque o dia. Não, então, a hora que você quiser. A nossa agenda, realmente, ela ainda... Eu me aposentei, mas ainda estou vinculado a 5 faculdades. 5 faculdades. Não consigo sair de nenhuma, porque eu sou amigo dos donos. Aí como é que sai de uma e fica na outra? Aí vem a cobrança. Então a gente fica com muitas atividades ainda na vida profissional, mas a gente vai organizando a vida. Agora mesmo eu era para estar na faculdade. Hoje à tarde eu era para estar na faculdade também. Então a gente vai administrando para divulgar o Evangelho. Então, quando a gente conhece a vida de Cora Coralina, o amor por essa cidade redobra. Eu tenho muito carinho por essa cidade também, porque às vezes que eu estive aqui foi para receber homenagens do governo, do estado de Goiás. Então eu tenho sempre boas lembranças daqui. Eu costumo dizer que Goiânia é a capital de Goiás, mas Goiás é a capital espiritual de Goiás. Capital espiritual de Goiás, que irradia até hoje a dignidade, a seriedade, a sensatez de fazer uma cultura de respeito. Essa cidade gera para as demais cidades goianas, essa cultura goiana dessa cidade gera respeito, gera responsabilidade. Então a capital espiritual de Goiás é Goiás. E a capital de Goiás é Goiânia. Né? Então, para mim, é muito, muito bom. Agradeço a Cora, a energia dela, de poder imediatamente atender ao chamado e que Jesus abençoe todos os queridos moradores dessa cidade. Por onde eu vou, o empadão goiano está comigo. Não é igual daqui, mas a gente vai sonhando, né? A gente sonha. Bem, o que nos levou a fazer essa pesquisa? É muito simples a resposta. Amor a Jesus. Amor a Jesus. Em 1997, fizemos um trabalho de reunirmos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João num só. E publicamos um livro intitulado O Livro dos Evangelhos. Esse livro foi publicado no ano 2000, O Livro dos Evangelhos. E do ano 2000, dona Judite, nós estivemos no Congresso Espírita, lá em Goiás, provavelmente a senhora esteve lá também, e foi em comemoração a 2000 anos com Jesus.
Então, dona Judita, a senhora provavelmente estivemos lá participando dessa comemoração de 2000 anos com Jesus. Então, lançamos o livro dos Evangelhos em homenagem aos 2000 anos com Jesus. Muito bem. Bom, o livro estava pronto. Só Evangelhos. Quem lê Mateus, Marcos, Lucas e João, nesse livro, não precisa ler os 4 separados. Por quê? Os evangelhos canônicos foram escritos de forma separada. Como é que surgiram esses evangelhos? Depois que Jesus se foi, os discípulos se reuniam todas as noites para fazer o culto do evangelho. Como é que era esse culto? Eles começavam a conversar com muitas pessoas a respeito dos ensinamentos e dos exemplos do nosso Mestre. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, cada um trazia suas lembranças, Mateus, cada um trazia suas lembranças, suas experiências reveladoras. Então as pessoas saíram dali, aquela pequena comunidade em Jerusalém, com aquelas energias da boa lembrança. Mais tarde, quando Pedro foi a Roma, e alguns discípulos, eles contagiaram os romanos de tal maneira que nós vimos pela história os romanos dando suas vidas no Coliseu de Roma, morrendo. Foram milhares de pessoas que, porque não negaram a fé no Cristo, foram martirizadas, assassinadas, por causa dessas narrativas. Nenhum romano conheceu Jesus, daqueles que estavam lá no Coliseu. Nenhum romano conheceu Jesus. E como é que se dá a vida? Toda uma família, inclusive gente da alta sociedade, generais, senadores, dando suas vidas, sacrificando suas vidas por amor a um profeta da Judéia, que eles nem conheceram. Cidadão romano era orgulhoso, tinha têmpera, vaidade, e se submeteram a essas narrativas e se curvaram diante da beleza espiritual que é o Cristo. E cantaram. E segundo o livro Boa Nova, do Chico Xavier, a Mãe Santíssima inspiraram cada um deles a cantar na hora do martírio, jogar às feras, queimados vivos, jogavam óleo e depois tocava fogo, porque não negavam Jesus. Então essas narrativas, depois que Pedro se foi, depois que Paulo se foi também, Paulo foi degolado em Roma, no tempo de Nero. Ou seja, essas narrativas são muito fortes. Essa mensagem é muito forte, chegando ao ponto de fazer com que multidões dessem suas vidas a esse ser que eles não conheceram. Depois veio o Império Romano assumindo o cristianismo, ou as mensagens do Cristo, transformando o cristianismo numa religião oficial. Antes os cristãos eram martirizados, acusados injustamente de terem incendiado a tão amada Roma. Depois passa a ser religião da própria Roma. Roma
quando governou o mundo por 1.100, 1.200 anos. Nenhum império foi tão vasto e durou tanto. E Jesus veio exatamente quando o Império Romano estava no seu apogeu. Interessante, Jesus nunca abriu a boca para criticar Roma. Mandou até pagar o imposto a César. Não fez parte da política do partido dos zelotas, que queriam, os nacionalistas, que queriam libertar a Judéia do jugo romano. Mas Jesus não veio aqui para tratar desses assuntos, e sim tratar de assuntos espirituais. Judas não entendeu isso, porque ele queria que Jesus fosse conhecido pelo imperador, que o conhecesse, que percebesse seu valor e seu poder, e aí trazer Jesus junto ao império. Judas nunca traiu Jesus. Ele queria, através de uma manobra política, implantar o reino dos céus na terra através de Roma. Judas amava Jesus. 30 moedas era o que se dava para qualquer um para entregar alguém. Depois ele viu que o projeto não deu certo, ele devolveu. E sucumbiu depois ao peso da decepção, da desilusão. Então, existem outros evangelhos, além de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas devemos muito à Igreja Católica, porque a Igreja selecionou esses evangelhos. Não se sabe se esses autores foram os verdadeiros autores. Não há nada que comprove. Mas também não há nada que diga que não foram eles. Então, os evangelhos escritos nasceram do culto do evangelho dos lares dos apóstolos. Depois da casa do caminho, como bem diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão. O tempo passou. E aí surgiu o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, orientado por Pedro. Aliás, Pedro orientou todo mundo. Pedro, o grande pescador, ele que cuidou de tudo. Ele assumiu tudo. Se Paulo fez o que ele fez, viajando a toda a terra espalhando o evangelho, foi porque Pedro orientou. Aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro que nós conhecemos no tempo de Jesus, que negou Cristo 3 vezes, aquele Pedro mudou depois que Jesus se foi. Em Atos dos Apóstolos, agora estamos estudando Atos dos Apóstolos, é outro Pedro. É um Pedro com responsabilidade. A responsabilidade realmente de organizar a igreja do Cristo. Então encontramos um Pedro maduro e sob a orientação dele, os 4 evangelhos foram escritos. Primeiro, através de Marcos, sobrinho dele. Depois veio o evangelho de Mateus, cobrador de imposto, que no tempo de Jesus não era mais cobrador de imposto. Um evangelho bem escrito. Todos foram bem escritos. Mas o evangelho de Mateus é o único que traz o Sermão da Montanha completo. Depois veio o evangelho de Lucas, que não conheceu Jesus, assim como Paulo, mas acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens. E um evangelho bem escrito também, orientado por Pedro, pelos apóstolos e a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. E o evangelho foi escrito por uma única pessoa. E por último veio o evangelho de João, um evangelho mais místico. João já estava numa idade avançada. Mas os 4 evangelhos, sem dúvida alguma, foram inspirados pelo próprio Cristo. Porque não tinha como eles lembrarem de tudo, com detalhes. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Jesus esteve por trás de tudo isso. Ele, pessoalmente.
E ele já tinha dito que os evangelhos deveriam ser escritos. Ele fala lá. Quando a mulher em Betânia foi ungida com perfume, e que Judas disse, Senhor, esse perfume é caro, eu poderia deixar para vender para ajudar os pobres. E Jesus disse, eu faço questão de que o que essa mulher está fazendo comigo, ungindo o meu corpo para a futura crucificação, né, seja narrado em todos os evangelhos. Então ele já sabia que isso tinha que acontecer. Porque a memória se perde através do tempo. Então, da tradição oral, do culto, vem a tradição escrita. E agora vai voltar para as casas. Agora o Evangelho vai voltar para os lares. Cerca de 1000 famílias, cadastradas por nós, já fazem o culto do Evangelho no lar, usando o Tratado dos Evangelhos em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, em Portugal, Espanha, Suíça, em Genebra, em quase 14 países já tem esse livro. E ele está sendo traduzido já para o inglês. E foi publicado o ano passado. Em poucos meses. Eles nem chegam a Goiânia. A gráfica já envia, já sai da gráfica e vai para os outros estados. Agora ele deve voltar. O evangelho que veio dos lares, volta para os lares. E precisamos conhecer esse mestre de uma maneira simples, uma linguagem objetiva. E esse é o único livro no mundo, em qualquer idioma, o único que, em um único volume, se estuda os evangelhos, dentro de uma visão científica, filosófica e, mais ainda, espiritual, à luz do espiritismo. É uma obra espírita. Mas que amigos meus, padres, bispos, cardeais, lá do Vaticano, que falam língua portuguesa, pastores, apóstolos da igreja protestante, estão lendo. O próprio bispo, Dom Washington, já leu essa obra. Que foi arcebispo de Goiânia. Como é que ele leu essa obra? Ele leu essa obra antes da obra ser publicada. Porque o Jornal Diário da Manhã, aos domingos, publicava os capítulos, os episódios. E o bispo lia, todo domingo, o episódio. Muita gente leu antes que aqueles artigos publicados em jornais se transformassem em livro. Então, parece que a mensagem do Cristo e a mensagem espírita vem ser respeitada. E o Papa vai ter acesso a esse livro. Recebi uma carta do Papa Francisco, que me deixou muito emocionado. Tanto quanto a foto que o Divaldo mandou, você viu? No Instagram, a foto do Divaldo lendo o livro, e mais ainda na cama do Chico. Ele mandou uma carta agradecendo uma mensagem que eu mandei para ele no tempo da pandemia. E nós queremos fazer com que essa obra, o Divaldo falou, faça com que essa obra chegue até as mãos do Papa Francisco. Ele gosta muito do Papa Francisco. Que ele leia alguma coisa. Para que ele entenda, e os católicos entendam, que a doutrina espírita é uma doutrina de e para Jesus. O nosso compromisso é com Jesus. Ela existe por causa de Jesus. Ela está a serviço do Cristo. Então hoje, cerca de 1000 famílias, no mínimo, porque já foram 1500 exemplares, já fazem o culto do Evangelho. Com todos os episódios, sem faltar um versículo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos continuar lendo as obras. Vamos continuar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a missão dessa obra é uma missão consoladora. Não é uma missão de estudar os Evangelhos, mas de consolar, porquanto os Espíritos selecionaram alguns dos principais ensinamentos do Cristo para nos orientar.
Agora, essa obra é para estudar, é para conhecermos a vida de Jesus. Não somente um episódio ou outro, não somente uma mensagem, um ensinamento ou outro, mas conhecermos toda a vida de Jesus. Para quê? O que vai acontecer conosco? O que aconteceu comigo? Quando nós conhecemos Jesus, nós pensamos melhor, raciocinamos melhor, com clareza. E como a Marizei mesmo disse, nos perguntamos o que ele faria em meu lugar. E não vamos ter dúvidas, porque a consciência estará perfeitamente alinhada com o pensamento diretor do Cristo. Então, meus irmãos, vieram aqui apenas 10 exemplares que Radiação enviou para essa casa a pedido do seu João. E nós ficamos felizes com 10, ainda que fosse só um, bastava só um. Só uma sementinha. Mas tem 10 sementes. Daqui a pouco serão 1000 sementes. Mas aqueles que levarem essa obra para casa, leiam. Eu sei muito bem quando a pessoa tem um livro, se está lendo ou não. Eu conheço. Eu dei alguns livros de presente. Cerca de 260 livros. Você não sabe, né? Eu contei. Tudo registrado. E quando eu encontro alguém com aquele sorriso amarelo, olá, tudo bem, tudo bem. Eu digo, você não está lendo o livro, né? Ele falou, como é que você sabe? Claro. Quem lê esse livro, mais empolga de tal maneira, mais fala e divulga de tal maneira, que eu digo, ó, o passarinho azul do Evangelho pegou. Quando lê, telefona e compra para toda a família. Todo mundo no lar tem que ter. Tem uns amigos nossos, familiares que eu gosto muito, e tem uma lendo o livro, mas ela empolga. Eu disse, ela está lendo. E tem outra que não está lendo, mas disse a mim que estava lendo. Eu falei, você não está lendo, você quer me agradar. Por quê? Você não está empolgada. E o Evangelho empolga, o Evangelho motiva, o Evangelho sacode a pessoa, o Evangelho tira a pessoa da depressão. Um amigo nosso lá de Anápolis, o Sebastião, pegou um livro desse e mandou para uma senhora que estava com depressão. Ela começou a ler e abriu ao acaso. Os irmãos podem ler progressivamente, abriu ao acaso e caiu na crucificação de Jesus. Ela tinha programado o seu suicídio, estava organizando sua morte, estava se organizando para morrer. E ela disse que quando leu o capítulo da crucificação que ela desistiu. Ela viu que ela não tinha motivo nenhum para isso, que seria um comportamento equivocado. Eu disse para o Sebastião, presidente lá do Lar São Francisco de Assis, Sebastião, o livro, só por esse episódio já atingiu o seu objetivo. Ou seja, o objetivo dessa obra é fazer com que renasça em nós a motivação para nós amarmos Jesus. Porque foi isso que eu senti quando eu terminei de escrever esse livro. O amor dele por nós. E agora vem o momento da responsabilidade. O momento da responsabilidade. Essas 10 sementinhas estarão aqui. Eu não tenho dúvida que elas vão se multiplicar. E vão se transformar em 1000 sementes. Não importa o tempo que leve. Não importa o tempo que leve. Mas eu me liberto da responsabilidade das cidades por onde passo. Eu tenho ligado para os presidentes de federações. Todos eles têm o livro. E eles estão lendo. Porque precisa passar por um crivo, uma análise. A minha fala agora com eles é, agora a responsabilidade é sua, não é mais minha. A minha responsabilidade foi até fazer o livro chegar às suas mãos. Eu não tenho mais nenhum compromisso com você. Agora entre você e o Cristo.
Porque essa obra espírita, ela é única. Ela é única. E só tem um jeito de descobrir. É lento. E aí, seu João, quando o povo começar a ler aqui, você vai ver empolgação. Você vai ver empolgação. E quando alguém levar, se não estiver empolgado, é porque ainda não começou a ler. Ainda não começou a ler. A minha neta está lendo. Mas vovô, mas que lindo, vovô. Agora ela vai levar para a tia da escola, tem 9 anos. Para a tia ver o livro que ela está lendo. 9 anos, lendo o tratado. Jesus contagiando, envolvendo uma criança de 9 anos. Os irmãos, nós temos vivido uma vida muito triste. Poucas coisas nos alegram. A gente liga a TV, notícias tristes. Dentro da própria família, notícias tristes. Então, a nossa própria vida. Qual foi a última vez que nós nos alegramos profundamente? Ali. Alegria vindo da alma, como diz um amigo meu. Vinda do estômago, do esôfago. Aquela alegria que vem do espírito. Qual foi a última vez que aconteceu isso? Poucas vezes acontece isso. Estudando o Código Civil diz que 3 coisas são dignas de registrar em escritura pública, em cartório: nascer, casar e morrer. Eu falei, vive só isso. Tem alguém que estuda direito aqui? Direito? Advogada. Você é advogado, você viu? As 3 coisas mais importantes que a pessoa faz: nascer, que os pais se enchem de alegria; casar, porque é uma festa; Morrer. e morrer, porque toca o coração, dói. Mas não é só isso a vida. A vida é muito mais. A vinda do Cristo teve um propósito: nos aproximarmos do Pai, de Deus. Esse ser poderosíssimo, ele pode tudo. Ele nos criou, não foi para a tristeza, não foi para o desânimo, não foi para o fracasso. Foi para o êxito, redenção, pureza espiritual. E precisamos dessa motivação do Cristo para chegarmos até o nosso Pai. Precisamos dessa motivação do Cristo, desse amor do Cristo e pelo Cristo, para nos aproximarmos mais de Deus e resolvermos todos os nossos problemas. O que resolve todo o problema? Qual é a prática que faz com que todos os problemas sejam resolvidos? O perdão. Meus irmãos, pensem nos seus problemas, nos seus obstáculos, aqui e agora. Vejam como o perdão resolveria facilmente qualquer tipo de animosidade, de mágoa. A mágoa causa câncer. Causa do câncer, mágoas profundas. Quem diz isso? Luiz e Rei, no seu livro Cure Seu Corpo. Tem PDF. Mágoas profundas. O perdão e o auto-perdão solucionam qualquer problema. Qualquer problema. Nós e dos outros. Mas não é fácil perdoar. Não é fácil. É a coisa mais difícil de se fazer na vida, é perdoar. Não há nada mais difícil do que perdoar. E ele vem nos mostrando estratégias. A melhor maneira de perdoar o inimigo é com os amigos. A melhor maneira de se perdoar é levantar e não olhar mais para trás. Para finalizar, o Evangelho é perfeito. Ele é matematicamente perfeito. Se usarmos a física, a química, a matemática, as ciências biológicas, nós vamos encontrar perfeição, como um computador. O Evangelho tem 3 momentos de ressurreição. Morte aparente. A primeira ressurreição foi da filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum. Era uma criança, 9, 10 anos. Jesus chegou e disseram, ela já morreu.
Ela estava nos aposentos. Ele disse, ela não morreu. Segundo momento, ele ia para uma cidade chamada Naim. Um cortejo fúnebre saía e um rapaz, não era uma criança, um rapaz havia desencarnado, ou considerado morto. E Jesus disse, ele não morreu. A terceira ressurreição do Evangelho é com Lázaro. Já era homem, já estava sepultado há 3 dias. Primeira ressurreição, uma criança. Segunda ressurreição, um jovem. Terceira ressurreição, um adulto. Quando Jesus entrou nos aposentos da criança, ele disse, criança, acorda. Talitá cumê, acorda. Menina, acorda. E ela acordou. E ele pediu para que lhe desse algum alimento, porque ela estava frágil. No segundo momento, na cidade de Naim, ele disse, rapaz, levanta. Ele não disse, rapaz, acorda. Ele disse, rapaz, levanta. E no terceiro momento, olha que cronologia, olha que perfeição. Em Lázaro, vem para fora. Depois que abrir o túmulo. Primeiro momento, acorda. Segundo momento, levanta. E terceiro momento, vem para fora. Primeiro momento, no quarto da criança. Segundo momento, a caminho do cemitério. E terceiro momento, já sepultado. 3 momentos diferentes. Então Jesus nos motiva às virtudes espirituais, dizendo para nós, em nossas mortes, em nossas paralisias espirituais, criança, acorda. Pensa melhor, pensa direito, antes de tomar essa decisão. No segundo momento, quando estamos praticando equívocos na vida, a caminho do cemitério, ele diz, levanta. Levanta. Pare de se lamentar. Levanta. Vá e não peques mais. Prossiga. E no terceiro momento, em que a ação, a atitude se transformou num hábito, num vício, o vício está cristalizado, os maus hábitos nos sepultaram vivos, ele diz, vem para fora. Sai desse ciclo vicioso e vem para fora, vem para a luz. São as 3 ressurreições únicas do Evangelho. Perfeição. Outras atividades, outras curas. Cada cura que tem ali tem uma razão matemática de existir. Jesus, quando queria que a sua mensagem fosse fixada, apreendida. Aprender é diferente de apreender. Ele usava 3. Parábola X ou Y. E passou por ali um levita. E passou por ali um sacerdote. E passou por ali um samaritano. 3 passaram por ali para socorrer ou não aquele homem que estava à beira do caminho à morte. Parábola do bom samaritano. Quando perguntaram a ele, quem é meu próximo? Ele respondeu, o próximo é aquele que socorre. O que Jesus fez foi muito mais. Ele curou mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Estudando os evangelhos e verificando o seguinte, e ele curou a todos. 5 mil e ele curou a todos. 3 mil e ele curou a todos. 3 milhões de curas. Ou mais, que ao final o apóstolo João diz, se fosse narrado tudo o que ele fez, o mundo não caberia de livros. Ou seja, ele operou muito mais. Mas o que está escrito é o que ele quer, é o que ele quis que fosse escrito. Quantos paralíticos? Muitos. Quantas ressurreições? Muitas. Mas tudo ali foi escolhido a dedo, por ele. Ele selecionou as curas que ele queria que fossem divulgadas. Então os nossos evangelistas foram médiuns que escreveram os evangelhos. Médiuns. E ele, quando entra ontem, domingo,
celebrando o domingo de Ramos, quando os discípulos entram em Jerusalém cantando hosanas, e alguém falou: Senhor, seus discípulos estão escandalosos, faz com que eles parem, sejam manerem. E ele disse: se eles pararem, as pedras gritarão. Os discípulos pararam e a doutrina espírita veio porque as mesas gritaram, as pedras gritaram, os corpos inanimados falaram, interpretando as vontades do Espírito. E vem Kardec, interpretando, decodificando essa mensagem, colocando lá no Livro dos Espíritos perguntas e respostas. Agora é tempo de alegria, é tempo de motivação, é tempo de união, é tempo de perdão, é tempo do Cristo, é tempo de estudarmos, de conhecermos esse ser que vivemos, que somos seus discípulos. Nós precisamos amar esse mestre. Não porque ele precisa do nosso amor, é porque nós precisamos amar essas verdades para nos perdoarmos, para nos unirmos e voltarmos para casa cantando como os primeiros cristãos no Coliseu, os mártires do cristianismo, deram suas vidas por ele e pelo nosso Pai e por esse amor. Então estamos aqui em Goiás repassando uma responsabilidade para esse centro que tem quase um século de vida, que irradia para essa cidade a boa nova do Cristo, o Cristo Consolador. A nossa vontade é que cada espírita tenha uma obra dessa em seu lar e leia e conheça a vida de Jesus. A vida dele é maior do que os seus ensinamentos. O que ele fez é maior do que o que ele falou. O que ele fez é maior do que o seu sermão da montanha. A gente não ama as pessoas pelo que elas falam, mas pelo que elas fazem. E precisamos conhecer o que ele fez. Esse é o propósito desse livro. Único na doutrina espírita. Outros irão bem melhores, estudiosos, bem mais capacitados. Mas Jesus escolheu uma alma esforçada, um discípulo, e disse: vou fazer com que ele escreva para que todos vejam o quanto o milagre existe. E veio essa missão. Agora a responsabilidade não será mais minha. Goiás já tem o Tratado dos Evangelhos. Já tem o estudo completo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Agora é a missão de cada um dos senhores. Eu me livro da responsabilidade hoje, mas eu gostaria tanto de percorrer os 5.000 municípios desse país. Mas a tarefa não é minha. O que eu puder fazer perto de mim, farei. Mas a tarefa é do Cristo. Um amigo meu foi ao supermercado. Cadê a caixa? A caixa. Pega lá, mãe, está na caixa. A caixa do livro. Ele foi ao supermercado fazer compras. E ele colocou as compras numa caixa como essa. O livro sai da gráfica com essa caixa. E na caixa está escrito: Tratado dos Evangelhos. Saiu da gráfica, a gráfica Viena, de São Paulo, numa cidade de 50.000 habitantes, Santa Cruz do Rio Pardo. Quando ele levou essa caixa cheia de compra do supermercado em casa, a mulher dele disse assim: Raimundo, olha esse livro, essa caixa. É do Tratado dos Evangelhos, eles têm o livro. Aí eu entendi: se você parar de divulgar, até as caixas vão divulgar. Se você parar, até as pedras vão falar. Até as caixas desse livro estão divulgando o Tratado dos Evangelhos. Foi parar por acaso na casa de 2 amigos meus, presidentes sem espírita, divulgadores desse trabalho. Eu falei: meu Deus. Aí o livro chega em Uberaba e o Eurípides põe na cama do Chico.
Aí chega até o Divaldo divulga, tira foto. E outros tantos oradores e divulgadores. O maior divulgador desse livro é o Radiação Espírita Cristã. Mas não é o livro, é o Evangelho. É o Evangelho que está sendo divulgado. Então é o tempo do Evangelho, meus queridos. Então que Jesus nos abençoe a todos. Que Ele nos dê essa paz. Que Ele nos ajude ao perdão. E que nós elevemos os nossos pensamentos, que Ele chegue até Cora Coralina, essa mentora espiritual desse lugar. Dessa terra, cercada de montanhas, que nos acolhem e nos protegem. Ventos perniciosos não chegam até aqui. Aqui local de repouso, de refazimento. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sr. João, por acolher. Quero agradecer ao nosso querido Juquinha. E esperemos voltar outras vezes. E eu quero ver alguém dizendo assim, eu estou animada com esse livro. Falei, talento. Muita paz a todos. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Assim seja. Hoje está aí, vieram 10 livros, né? E está à disposição de vocês. Tá? É só falar com a Sinara, comigo. Ao final, quem quiser comprar, ele vai autografar depois do passe. Quem quiser, é só entrar em contato aqui com a Sinara, comigo, no final. Mas eu quero agradecer ao Juquinha. Obrigado, Juquinha, por você ter lembrado de nos indicar o nosso querido irmão e a esposa. Quero agradecer pela fala de vocês, a sua, Marisley, no início, a sua, Emílio. Eu tenho certeza que foi excelente para todos nós. E quando eu falo excelente para todos nós, porque foi para mim. Né? E eu estava precisando de saber que Jesus veio com essa missão maravilhosa de nos unir ao Pai. Né? E relembrar isso, sentir isso vivo no meu coração novamente. Então eu te agradeço, eu pessoalmente, eu creio que todos aqui estão gratos, com o coração cheio de alegria. E a casa é sua, a porta está aberta. Quando você puder, é só passar o zap. Estou querendo ir em Goiás, nós vamos organizar a sua vinda aqui. Tá? Eu te agradeço muito de coração. E quero agradecer a presença de cada um de vocês, rogando aos céus, a espiritualidade que os abençoe, em nome de Jesus, que possa derramar sobre vocês todos um bálsamo novo de alegria, de vontade, né, de conhecer os caminhos desse mestre querido. E muito obrigado a todos. Nós vamos agora ao nosso passe coletivo, que a gente sempre faz no final, porque o individual é amanhã, né? A partir das 19 horas. Então, os passistas, por favor. Sandra. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui presentes nesse hospital, nessa escola bendita, e rogando nesse instante o amparo dos bons espíritos, dos mentores desta casa, que possa derramar o bálsamo salutar sobre esses nossos irmãos. Que Nossa Mãe Santíssima estenda seu manto sagrado
espalhando a mancheias toda essa luz nos corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, pelos familiares que estão doentes, onde quer que se encontrem, possa receber nossa vibração de amor e esse bálsamo salutar que os nossos irmãos, nossos trabalhadores da seara do Cristo, possa chegar a cada um deles, tratando o corpo físico, mental e espiritual. Nós te agradecemos por tudo que recebemos do teu infinito amor, por tudo que somos, que temos, por todas essas dádivas. Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como procurarmos a perdoar os nossos semelhantes. Não nos deixes mais cair em tentação e livra-nos do mal, Senhor, porque és teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigado, Senhor.